Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias, que tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei decolar João. Quem é esse homem sobre o que eu ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre o que Herodes tinha feito com João. Herodes, porque João o acusava, o acusava publicamente de pecado de adultério, porque ele havia tomado a esposa do seu irmão como mulher. Então ele vivia no pecado do adultério. Então ele, para calar aquela voz de João, ele vai e coloca João no primeiro momento na prisão e depois manda degolar João. E agora aparece Jesus. Aparece Jesus fazendo os milagres, as curas, falando do reino de Deus. E ali ele vai procurar saber quem é esse homem. E ali vão dizer que uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou um do outro antigo profeta que tinham ressuscitado. Se nós prestarmos bem atenção nessa passagem, é a mesma passagem que a resposta que quando Jesus pergunta para os discípulos o que é que as pessoas dizem quem ele é. E eles vão dizer essas mesmas coisas. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. E ele vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? É quando Pedro faz aquela profissão de fé, dizendo que ele era o Filho do Deus vivo. E assim nós vemos que Herodes não se conforma, porque ele mandou decolar João. E quem é esse homem que hoje eu falar essas coisas? Porque a consciência do pecador é onde existe o verdadeiro encontro com Deus. Aquele que vive no pecado, verdadeiramente, em um certo momento da sua vida, ele vai se encontrar com os seus erros, a sua consciência que o acusa. E ali ele tem esse encontro verdadeiro, e ali ele sabe o que é que fez de certo e de errado. Assim, Herodes também tinha consciência que o seu casamento era ilegítimo, que ele vivia no adultério. Mas mesmo assim, ele matou o último dos profetas para que o seu pecado fosse calado, para que ninguém mais falasse do seu pecado. Queridos irmãos, verdadeiramente, o pecado é algo grave. É algo que muitas vezes tentamos esconder. Tentamos, muitas vezes, com o pecado, esconder das outras pessoas. Mas, verdadeiramente, não escondemos de Deus. A nossa consciência é esse encontro com Deus, que quando fazemos algo de errado, é como Adão e Eva no paraíso, quando tem um encontro. Adão e Eva colocou a culpa no outro. Ninguém assumiu os seus erros, mas nós, para podermos
termos o perdão de Deus, precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos reconhecer as nossas fraquezas e as nossas misérias. Assim como aquele filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de filhos, mas trata-me como servo. E assim, Deus reconhece as nossas misérias, reconhece verdadeiramente um coração arrependido e ali Ele derrama a graça e a misericórdia do perdão sobre a vida de cada um de nós. Que nós, assim como Herodes procurava Jesus, que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo, reconhecendo as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E nesse intuito de arrependimento, de mudança de vida, de conversão, peçamos perdão a Deus. E assim, a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus é derramada em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para todos nós.